Que diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E eu fiz algumas anotações para nós entendermos um pouquinho isso aqui. E nós vamos começar a bater um papo em relação a isso. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. É um provérbio que se encontra em provérbio. É um provérbio, tá? Um provérbio que se encontra no livro de Provérbio 22:6 da Bíblia Sagrada. Qual o significado principal? É que os pais devem instruir e educar seus filhos em valores, princípios e regras de conduta para que, mesmo quando adultos, não se desviem do caminho certo. Tá? Isso aqui é um significado principal. Aí vem falando dos deveres dos pais. Eu não estou falando aqui só de pais material, não, irmãos. Estou falando de pais, aqueles que receberam uma unção de paternidade também, ok? Existe, Deus, ele coloca em algumas pessoas uma unção de paternidade, onde você começa a gerar filhos espirituais. E esses filhos, eles vêm como criança. E também nós vamos falar dos nossos filhos. Porque hoje nós se queixamos de muitas coisas dos nossos filhos, mas eu quero dizer que nós tivemos participação de culpa, ok? E nós devemos levar para o pé do Senhor e pedir perdão de tudo que a gente lembrar que a gente praticou, que prejudicou o crescimento dessa criança. Eu, por exemplo, eu já pedi muito perdão ao Senhor, muitas coisas que eu fiz, né? Eu já pedi perdão ao Senhor até de paparicar demais filho. Que tem pessoas que ela paparica tanto filho. A criança não pode, não. Idolatria. Ok? Sem meu filho eu não vivo. Não existe isso, irmãos. Tem filhos que morreram e os pais estão aí, sofrendo pra caramba. Mas se mataram. Só faltam colocar a criança dentro de uma bolha. Se casarem, não. Eu já ouvi isso, relato disso. Não, vai casar, mas vai morar dentro da minha casa. Deus é demais, irmão. Deus é mais. Enquanto nós geramos os filhos, precisamos ensiná-los a vida, educá-los, mostrar o mundo para eles e depois deixar eles ir, porque eles têm que ser como uma lança na mão do arqueiro. Ó, vai fazer aquilo que eu não consegui fazer, então eu te lanço. Ok? Então a Bíblia vem nos falando sobre isso. Devemos educar, ensinar valores, princípios, regras de condutas, né?
Hoje, uma criança, ela responde adulto. Tem criança que responde. Tu vê que as crianças hoje, elas batem nos professores. Na minha época, os professores batiam nas crianças. Eu apanhei da minha professora. Ficava de castigo. A mãe ia lá. Mandava a mãe ir lá, ela ia apanhar junto. Ia também. Irmão, o nome da minha professora, eu não esqueço até hoje que eu apanhei dela, dona Pico Ruxa. Olha o nome, Pico Ruxa. A mulher me marcou. Me deu tanta palmada na mão, irmão, que eu fiz xixi na cadeira. Eu queria só ir no banheiro. Só que eu não sabia falar, eu tinha medo. Pá, pá. Minha prima foi falar também, tomou uma. E ó, cadê o conselho tutelar? Nessa hora não aparece. O de menor tá lá na boca. Cadê o conselho tutelar? Mas também, por outro lado, hoje, existem muitas mães que entram na sala de aula para afrontar professores que estão ensinando os seus filhos. Eu já tive pessoas que me afrontaram porque eu estava ensinando os seus filhos. Por isso que hoje eu dei uma recuada. Tem coisas que às vezes você vai recuando, né, irmão? Não, peraí. Então, isso vem da onde, irmão? De dentro da nossa casa. Não vem da rua. Isso vem de casa. Vem da nossa casa. Hoje nós vivemos muito atarefados. Muito trabalho, porque nós fazemos muitas compras. Mas sabe o que eu acho engraçado, irmão? Um monte de gente endividada, mas continua comprando. Eu sou da tese que se eu estou endividada, eu não vou comprar. Ou se eu comprar, eu tenho que trabalhar o dobro para pagar. E se eu trabalhar o dobro, se eu tiver um compromisso, eu vou ter que deixar meu compromisso de lado. Meu compromisso com Deus, tá, irmãos? Minha cabeça é livre. Porque na hora que eu pego a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, mas está lá, ó. Tem que pagar a Shopee, tem que pagar o Mercado Livre. Mercado Livre? Mercado Livre. Tem a Rene, a Shein. Tô lendo a Bíblia, irmão, tô lendo a Bíblia. Mas está lá, ó. Shopee, Rene, Riachuelo, Loja Americana, C&A, a vizinha, a luz, o boleto do carro. Ih, meu Deus. Peraí, Senhor. Estou conseguindo me concentrar, não. Deixa eu fechar a Bíblia. Acho que eu vou orar. Aí, na hora de orar, Senhor Deus, me ajuda a pagar essas contas, Senhor, que eu me meti, mas agora eu te peço perdão. Aí a Shopee apita lá no telefone. Shopee! 5 do 5, Shopee! Promoção! Tu tem um bilhete premiado! 5% de desconto! Aí tu fala assim, peraí, Senhor, eu tenho que levantar daqui. Só um minuto, Senhor. Só um minuto. Aí vai lá no telefone, não sei aonde, aí vê. Caraca, era isso aqui mesmo que eu estava precisando. Vou comprar. Daqui a pouco volta pro Senhor. Senhor, vamos voltar a ter aquela conversa. Aquela conversa.
E isso nós ensinamos dentro da nossa casa, irmãos. Só que o foco principal de tudo isso, nós não lembramos que é um princípio de Deus. Eu não ensino meu filho a dizimar. Eu não dizimo. Eu quero o mundo. Então, eu me esforço para comprar o mundo. Mas a oferta, eu boto as moedinhas. Pastora, mas a Bíblia falou que aquela mulher ela foi honrada pelas moedas que ela deu. É porque era a única coisa que ela tinha. Então ela honrou com tudo que ela tinha, sem querer saber o que ela iria passar. Então ela honrou. Nós não ensinamos isso. Nós ensinamos para os nossos filhos, vamos para a igreja. Aí as crianças vêm, às vezes, troncho, que o Zé Chumirim já entrou, né? Já está lá manifestado. Aí, ensina para a criança a dizimar. Como que eu vou ensinar se eu não faço? Hipocrisia, irmãos. Mas isso não pode falar na igreja, não. Mas lá, irmão, isso não vai ouvir em Rio das Ostras, não, irmão. Em Rio das Ostras é maneiro. Isso você não vai ouvir isso lá. Entendeu? Tu vai ouvir lá o presbítero dizer que... Presbítero, né? Ele dizer que estava com vontade de beber, pegou o carro, mas quando chegou em determinado lugar, o carro parou. Aí ele falou, não vou beber não, porque o carro parou, não tenho como ir lá, e voltou para casa. Tu vai ouvir isso lá. Isso tu não vai ouvir lá. Mas nós queremos ser honrados pelo Senhor, nós queremos ter a nossa vida top. Nós não fazemos como Jó, que ofertava pelos seus filhos. Mas, pastor, ele ofertava pelos seus filhos, mas foram todos mortos. E depois, e o final? Então eu não ensino valores, eu não ensino o meu filho a conduta, eu não ensino ele sentar à mesa para comer comigo, para nós conversarmos. Eu não me preocupo de ter nenhuma mesa. Eu não me preocupo, irmãos, de ensinar o meu filho que é eu e ele. E o pai sou eu, quando é a mãe, né? Ó, eu e meu pai, e seu pai. Nós somos, você veio depois. Não, hoje eles ensinam o seguinte: você é o meu maior tesouro. Seu pai, sua mãe, não liga não. E a criança nasce com isso. Ela vai crescendo com isso. Aí você quebra um código de honra. O marido chega para falar com a esposa, ela dá um tempo aí que eu estou conversando aqui, estou com fulano de tal. Mas não ensina a criança a falar assim, ó, só um minutinho. Seu pai está me chamando, eu vou lá ver o que ele quer, daqui a pouco eu volto. Ok? Fica aí um instantinho só, já volto. Fala, meu amor. O que você quer falar comigo? Você não está vendo que eu estou conversando com um fulano aqui? Dá para tu voltar depois? Mas depois tu quer que o teu filho, tua filha tenha um casamento top. Não instrui conduta para a criança. Podemos prosseguir, irmãos? Todos vivos? Vamos lá. Quando nós ensinamos isso à criança,
ela nunca vai se desviar do caminho. Ela pode ficar fora do caminho, mas se desviar dele, esquecer, nunca. Nunca na vida. Porque Deus vai estar sempre ali, ó. Não, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo outro, eu não aprendi isso. Aí, já não somos nós os culpados. Nós não vamos levar a culpa disso. Aí o juízo segue em relação a eles próprios. A frase completa é: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, quando uma criança ela é ensinada, quando nós sabemos trabalhar com os nossos filhos e com aqueles que o Senhor tem nos dado, irmãos, eles não vão se desviar da verdade. Eles vão saber da verdade. Esses dias, quarta-feira, eu não estive no culto. Eu fui ao dentista, precisei, eu remarcando desde o ano passado, e eu precisei ir. Eu tinha uma cirurgia para fazer. E eu fui. Peguei o metrô, soltei no Largo da Carioca. Mal. Quando eu cheguei lá, eu vi um homem, um morador de rua, pregando para ele mesmo. No meio da plataforma, ele estava pregando, falando do eterno, falando que só ele podia fazer. Eu diminuí o passo, eu falei assim, cara, esse cara aí é filho de crente. Por algum motivo, o espírito da maluquice entrou nele, porque entra, está vulnerável, entrou, mas ele não esqueceu a palavra. Irmãos, ele pregando ali para ele mesmo, e falando, eu não acredito que seja só para ele, eu acredito que ele estava vendo algumas coisas. E ele apontava e falava, ó, porque o eterno, porque só ele faz crescer, porque só ele faz isso, porque só ele tem isso, porque... Eu saí dali muito triste, porque eu falei assim, Deus, então essa palavra aqui é verdade. E quando for velho, não se desviará dele. A primeira conduta, irmãos, que os nossos precisam ter e ver em nós, é dentro da nossa família. Ah, mas eu vim de uma família desestruturada. Eu também. E eu recebi até uma palavra maldita que nunca eu iria fazer um casamento. Eu recebi essa palavra, que foi uma profecia. Mas, pela bondade de Deus, foi quebrada e eu fiz. E tenho um bom casamento, irmãos. Eu tenho um bom casamento. Eu tenho um homem que me respeita, um homem que é fiel comigo. A gente vive família Doriana? Com certeza não, a gente não fica rindo. De vez em quando a gente tem umas arranhadas. Porque isso é normal, irmãos. A gente tem umas arranhadas de vez em quando, umas controvérsias. Eu tenho a minha cabeça, ele tem a dele, ele tem o ministério dele, eu tenho o meu. Eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento forte, ele tem um temperamento mais, recalcado. Eu sou uma pessoa que eu sou mais de perdoar, não levo mais aí. Michel já é mais recatado para isso. Mas nós conseguimos nos encaixar, porque nós somos pedra. E a pedra ela vai se encaixando. Tijolo não, né, irmão? Tijolo tem que ser tudo igualzinho. Mas a profecia foi quebrada. E quem me lançou essa profecia, meu irmão, morreu precocemente. Então tudo que ela profetizou acabou. Ela levou para onde eu não sei.
Mas eu tinha uma admiração por essa pessoa que foi uma tia minha, de consideração. Eu tinha uma consideração muito grande, porque a minha tia era católica, apostólica, romana, mas nunca foi a Roma, né? Eu não consigo entender, irmãos, porque eu conheço uma mãe de macumbeiro, que ela falou que é macumbeira mesmo, macumbeira de Dó MC, mas ela vai lá para Bahia, todo ano junta dinheiro para lavar a escadaria lá do não sei o que, do Bonfim. Então aquela ali é verdadeira. Agora a pessoa, não, eu sou católica, apostólica, nunca fui em Roma, nunca beijou a mão do Papa, nunca foi nem no enterro do Papa, já morreu não sei quando, nunca foi lá. Então é do Paraguai. É do Paraguai. Então, mas eu tinha, irmãos, uma consideração muito grande com essa minha tia. Ela vacilou muito, sabe? Depois eu entendi. Mas olha, minha tia era uma beata. Minha tia limpava a igreja. Minha tia tinha uma coisa, irmãos, nela. Ela botava a cadeirinha lá, ela preparava a hóstia do padre, ela preparava a roupa do padre. E a minha tia trabalhava, irmãos. Na época, ela trabalhava em casa de família, não limpando, não. Hoje a gente entende que era tipo acompanhante, né? Ela acompanhava um, levava o outro. Minha tia andava nos trinques, irmão. Minha tia era uma lady. Mas, irmãos, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela estava na igreja, limpava as cadeiras, limpava o lugar do padre, limpava o negocinho, botava o negócio atrás do padre. Então eu ia com ela, irmãos. Ia eu e meu irmão. Ia com ela para aquela igreja ali, debaixo do viaduto de Del Castilho. Irmãos, uma igreja imensa. Minha tia ia lá, chamava fulano, ciclano, beltrano, e eles ajudavam. Mas ela era a cabeça. Ela tinha um zelo pelaquela casa, fora de sério. Então aquilo ali, irmãos, eu absorvi para a minha vida, né? A gente vai absorvendo as coisas boas, não só ruins. E ela me levava junto. Ela, vamos lá, Silene, pega isso, pega aquilo lá, pega aquilo que não dá para a gente fazer, ela me botava sentada. Vou falar uma coisa para os irmãos hoje, irmãos. Hoje, não vou falar de todos não, tá? Presta atenção. Estou generalizando não. Mas hoje, para tu encontrar uma pessoa que tem esse zelo pela casa de Deus, está difícil. A pessoa bota desculpa no olho, diz que está com a hemorroida para fora, fala que está com não sei o quê, fala que está com não sei o quê, fala que está com... Não tem tempo, não tem isso. Cadê o zelo? Isso preocupa-se, Deus se preocupa com isso sim, queridos. Por isso que ele preparou uma tribo só para cuidar do templo. Eu sempre falo para Deus, Deus, se o Senhor me desse condição, eu pagaria uma firma, não deixaria ninguém entrar para limpar a tua casa. Tem gente que não tem zelo com a vassoura, larga a vassoura de qualquer maneira, pega no seu joga de qualquer maneira. Parece que faz as coisas com raiva, tá entendendo? Ó, preste atenção, tô falando de todos não, tá, irmãos? Tem muita gente zelosa, é o mínimo. É o mínimo. Mas tem muita gente que faz corpo mole, irmãos. Não tá nem aí. Ah, tem um drywall para comprar? Ah, parei, tá assim. Tá assim. Tem um aluguel da igreja, eu não quero nem saber o que está pagando, o que está acontecendo. Eu quero é estar lá, eu quero é bênção, eu quero... Irmãos, tu tá ensinando o quê? Para quem? Eu aprendi na minha vida, irmãos, que quando eu faço algo bem feito, eu contagio o outro.
Existem pessoas que ela faz uma coisa que ela gosta tanto, que tem outros que procuram ela para aprender, porque aquilo está entranhado dentro dela. Ela vestiu aquilo. E sem contar que tem pessoas que desestimulam as outras, as demais. E pasme, tem outras que absorvem. Eu costumo sempre dizer uma coisa, irmãos. As pessoas sabem para quem fala as coisas, porque se falar para mim, eu dou-lhe um corte na hora. Porque eu acho que quem absolve é tão parecido quanto o que está fazendo. Não tem essa. Quem eu vou instruir? Estou falando de instrução. Quem eu vou instruir? Irmãos, e não tem essa não, irmãos. Hoje nós estamos estudando, está sendo uma bênção a teologia. Eu tenho feito isso para trazer outras pessoas, mas hoje não faço mais. Não faço mais. Mas vou falar uma coisa. Eu falei para Deus que eu quero sentar para aprender, pelo menos um dia, me obrigar a sentar para aprender mais, porque a gente não consegue dominar tudo. Mas, pasme, o fato de eu aprender, conhecer Bíblia, chinesa, romana, hebraica, aramaica, seja lá a língua que for, isso não me dá direito de salvação. Pelo contrário, eu posso ser condenada por conhecer muito e não fazer o que eu aprendi, Eu estava falando esses dias com o pastor que quando nós começamos na Metodista, foi o bispo que me abraçou, porque na época que aconteceu muitas coisas na minha vida, nós ficamos sem ter uma cobertura, uma pessoa que nos chamasse, que nos discipulasse. Eu não sei você, irmãos, mas eu gosto disso. Tem gente que foge disso, tá? De ensinamento. Eu não gosto. Mas não estou nem aí, irmãos. Quem gosta, quem não gosta. Eu já ouvi pastor falar assim, eu quero saber mais disso não, que tem umas pestes suínas. Mas é mesmo, irmão. Mas é porque, irmãos, preste atenção. A pessoa, ela bota o coração com tudo. Irmão, se você vê que a pessoa não quer, que não é aquilo que ela aponta, deixa ela, Deus que vai tratar, irmão. Ah, eu quero que o pastor Michel, ele faça isso comigo. Não, tu vai fazer. Não, irmãos. Senhor, eu preciso de alguém que me ajude nisso, que caminhe comigo nisso. Deus vai levantar pessoas para estar caminhando, tendo a mesma visão, o mesmo foco que você. Se o outro não vai porque não entendeu, deixa viver. Porque às vezes a gente emplaca a ira de Deus sobre a vida de alguém por conta da misericórdia que está sendo estendida por causa da nossa vida. Então deixa a pessoa vivenciar os momentos, a vibe. Vamos parar de ser chato, irmão. Eu sou chata, mas com ninguém, irmãos. Mas eu tenho um olho de águia, irmãos, para quem quer. Quem quer, eu quero investir. Quero investir. Mas se eu ver que não quer... Deixa eu te falar. Rio das Ostras não tem isso não, tá, irmão? Lá é um lugar maneiro para você ir, vai para a igreja, depois tu vai para a praia, bota teu fio dental, bota topless, bota o peito para sacudir. Lá, meu irmão... Tem tartaruga lá, meu irmão, que vem te beijar, tu trepa no coisa dela, ela te leva. Lá, muito maneiro, meu irmão. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de discipulado. Então, eu estava falando para o Michel esses dias que eu conheci o bispo e ele me abraçou na época, eu não queria caminhar sozinha, me abraçou através da pastora Marli.
Eu tinha uma igreja, sabia que eu tinha uma responsabilidade, que eu abracei, eu quis abraçar essa responsabilidade diante de Deus. Mas eu sabia que no meio dessa caminhada, muitos não iam entender essa visão. Só que eu tenho que estar dentro de uma palavra, sobre uma palavra. Quem entender, entender. Quem não entender, eu não posso fazer nada. Eu preciso obedecer acima de tudo a Deus, porque é Ele que vai me levar para o céu. Ponto. Pastora, por que tu está falando isso? Porque tem gente incubada que ela não tem coragem, ela não aceita e também não tem coragem de expor. Mas eu vou te dar uma outra palavra que o salmista ele fala, que talvez existem pessoas que estão baseadas dentro dessa palavra. E aí ele falou uma coisa, queridos, que eu guardei. Melhor é você caminhar naquilo que você sabe e praticar, do que você conhecer muito e não praticar. Eu guardei isso para mim. Para minha vida. Bispo Samuel da Mata, hoje dorme no Senhor. E eles eram da Metodista, então tinha aqueles métodos de ensinar muito top. Importância da educação. A educação, nesse contexto, não se limita apenas à escolaridade, mas inclui a formação de caráter, valores e princípios morais. Caráter, valores, princípios morais. Quantas crianças hoje vivendo na imoralidade? Quantas crianças nossas que hoje o modelo de vida dela é o TikTok. O modelo de vida delas é o Kawaii, é o Facebook, é o Instagram. É aquela pessoa que está na mídia, ela é top. São os valores dela. Você vê pela forma que ela se veste. As nossas crianças, os micro shorts na rua. Micro shortinho na rua. Meu irmão, vou te falar uma coisa. E homem também, né, irmãos? Os homens com a calcinha apertadinha, irmão. Apertadinha, parecendo um chitãozinho chorando. Tudo apertadinho. Aquela coisinha, né? Que já faz assim. Calma aí. Tem uma Kudalini ali querendo entrar, meu irmão. Mas a culpa é deles. Não. Escuta isso e guarda. São dos pais que compram as roupas. Aí, tu vai lá pro complexo do Jericinó. Criança lá não entra com roupa se não for de criança. Aí eu obedeço o homem, mas a Deus não. Depois o filho tá lá, com a moral lá embaixo, sem nenhum tipo de conduta, caráter zero. Mas fazer o quê, né, irmãos? É o evangelho que nós está tentando entrar dentro da igreja. E quem não tem deixado tem sido bombardeado. É chato. Na minha rua mora um rapaz.
E ele é um ex-viciado. O filho dele se formou. O filho dele era professor de inglês. Ninguém dizia, irmãos. Hoje o filho dele está enganjado. Não sei se é na aeronáutica. Marinha. O pai não deu um pingo de exemplo. Mas a mãe, irmãos, ali, ó. Sabe? A mãe ali. E hoje o menino está lá ganhando um bom de um dinheiro, irmãos. Ganhando um dinheiro. Ó. É crente, tá? Ele é crente. Deus prometeu e fez. O caminho certo pode referir-se a diferentes áreas, como a fé, a moral, a ética, as relações sociais, entre outras. Você conhece uma pessoa, queridos, pela relação social que ela tem, que ela convive, o meio que ela está. Ou ela está ali como uma pessoa de Deus, levando uma palavra, ou ela está ali levando outras para o inferno junto. Eu sou crente em Cristo Jesus, aceitei Jesus, caminhei, conheço a palavra, mas hoje eu estou infiltrado no meio de pessoas que não tem nada a ver com Jesus. Eu posso estar levando aquelas pessoas ao inferno. Eu posso estar levando. Porque quem está no mundo diz, ué, mas se você conhece tanta palavra, está aqui, então esse teu Deus não vale nada, então vem para o nosso. Quantas pessoas você tem levado para o inferno, irmãos? Quantas pessoas você tem levado para o céu? Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje para te despertar. Você pode continuar da mesma forma que você quiser, mas o que eu estou te falando aqui hoje vai estar escrito e você não vai poder fugir disso no dia do juízo final. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres segundo o seu coração, que conheça o pulsar do coração dele, que escute. Mas quantas pessoas já estão contaminadas, não sabem ensinar em outras? Meus irmãos, o convite que eu falo para você, se não é isso, larga! Seja uma pessoa comum, mas não induza outras ao mesmo erro de algo que você não aprendeu. Existe uma palavra, irmãos, que o Daniel uma vez falou e eu guardei. Daniel, meu filho, quando você aprende algo errado, você vai ensinar outros errado. Você vai ensinar outro distorcido. Por quê? Porque você aprendeu errado. E automaticamente você vai ensinar o outro errado também. Você está levando outros ao inferno. Com todo o teu charme, com toda a boniteza, com toda a lindeza, com toda a plenitude. Porque você não confronta. Não é afrontar, é confrontar o pecado, o erro. Mas vai ceiar. Tem o corpo de Cristo. Eu vou beber, vou comer. Se Jesus estiver aqui, eu engulo ele. Vivo. Mas cada um faz da sua vida o que quiser. Eu não estou nem aí.
E se falar comigo, é isso aí, porque isso aí já está dentro de mim. Já está tudo aí dentro, irmãos. Eu lembro que um professor meu de psicologia, ele falava, eu falava para ele assim, cara, toda vez que eu vou fazer uma prova, paga tudo a minha cabeça. Ele falou, Silene, tu tem que fazer análise. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque tudo está dentro de você. Aquilo ali eu não esqueci mais. E eu lembro também que a Bíblia diz que quando Deus nos formou, Ele colocou o certo e o errado. Mas sabe por que eu não confundo? Eu não quero perder a amizade. Eu não quero perder meu filho, a minha vibe. A pessoa vai me achar chata demais. A pessoa agora vai fazer as coisas escondidas de mim. Dana-se, que faça, que fale o que acha. Mas eu preciso falar. Eu não sou uma boca profética. Eu posso ser tudo menos uma boca profética. Ah, mas a pessoa vai vir para cima de mim, que venha. Aonde estão as bocas proféticas? Jezabel está te calando. Anastácia está colocando aquele tampão na sua boca para você deixar de ser uma boca profética. Jezabel, ela cala o profeta. Jezabel se levanta para calar a voz profética. E existem muitas pessoas caladas. Indo, meu irmão, para o abismo. Porque Jezabel está levando. Meus irmãos, eu vou te falar. Eu tive um encontro real com Deus. Porque eu desafiei a Deus. Eu falei para Deus um dia dentro de um templo, Senhor, se tudo isso aqui existe, e se tu é verdadeiro, tu vai ter que se revelar para mim, porque eu não acredito em nada disso. Eu não acreditava, irmãos. Não conseguia acreditar. A pessoa falava em línguas, eu falava que era uma escola. Eu era dessa maneira. Mas eu me revelei para Deus. Sabe o que falta em muito de nós se revelarmos para Deus, irmãos? Falar para Deus quem nós somos. Isso aqui é um templo onde nós nos juntamos para ouvir a palavra. E eu estou te dando uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração ontem, irmãos. Talvez tu não ouça mais. Porque eu falo para Deus, Senhor, me faça falar só o que tu queres, Senhor. E com quem tu queres. Porque hoje está complicado a situação. Mas vamos lá, para a gente poder correr, que nós vamos cear. Fica tranquilo, que vamos acabar na hora certa para você ir embora. Mas eu vou falar tudo que o Senhor me mandou falar. Porque, meus irmãos, nessa casa, Jezabel não vai reinar. E aqueles que forem dela, ou dele, porque é um espírito, que ela carregue para bem longe. Porque aqui tem que ser uma casa profética. Aqui tem que ser uma casa profética. E eu não vou abrir mão. Eu tenho falado para o Michel, enquanto eu viver, eu não vou abrir mão daqui ser uma casa profética e Deus ter liberdade para falar o que Ele quiser. Se fulano concorda, se cicrano não concorda, como saímos lá de Nova Campina, viemos para cá. Tu acha que tem pessoas que concordou? Não! Deus falou comigo e me mostrou. Mas eu falei para Deus, problema. Eu quero estar aonde o Senhor está. Sabe por quê, meus irmãos? Uma certa vez, lá no galpão da Avenida B, nós íamos cobrir lá de
PVC, eu tinha aquela vontade de fazer, e aquilo tudo, e eu contratei uma firma, dei cheque, eu fiz aquilo tudo, estava trabalhando para aquilo. 2 irmãos se juntaram para falar assim, pastora, está muito caro isso, tá muito isso, tá muito aquilo. Aí começaram a infernizar, irmão, começou a dar tudo errado, irmão. 2 irmãos, eu sei que daqueles 2 ele foi contaminando outros. Deu tudo errado. Falei, sabe de uma coisa? Vou lá. Peguei o cheque de volta, cancelei o produto, o forro, tudo mais. Aí, 1 mês depois, os irmãos compraram o carro. Aí o Senhor falou para mim assim, tu deixou de fazer o que era para fazer dentro da minha casa, né? Por causa de fulano e ciclano. Mas hoje, agora eu vou fazer... Tu vê o que eles fizeram. Eles vieram me contar que compraram o carro. E eu fiquei com a cara lá embaixo. Aí eu não posso arrumar a casa de Deus, não. Eu não posso pagar para juntar gente, para fazer a vontade de Deus. Mas eu posso comprar um monte de coisa. Eu posso dar o de melhor para os meus. O meu tem que ter o melhor. Mas aonde eu junto as igrejas, isso aí não, isso aí que se dane. Isso aí que Deus envia. Deus envia um empresário. Deus envia outra pessoa. Vamos orar por empresário. Não, eu não oro por empresário, não, irmão. Eu oro para Deus me dar dinheiro. Para eu investir aqui. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero te ofertar com valor alto. E no meu aniversário eu soube que os irmãos me deram uma quantia. Quando eu botei a mão naquela quantia, não estou falando isso aqui para me engrandecer, não. Deus sabe disso. Eu estou te dando exemplo. Eu peguei aquela quantia, o Senhor falou assim, tu sabe que isso aí não é teu, né? Isso aí é da minha casa. Ofertei sem pena, sem dó. Hoje eu vejo pessoas, irmão, dizer que tem ministério. Não gosto nem de limpar a cadeira que senta. Não gosto de limpar ou organizar um instrumento. Não é todos não, tá? Que mesmo toca, não limpa. Não tem tempo. Tu vai sentar, tu vai tocar pra quem? Tu tá ministrando pra quem, meu irmão? Tu não gosta de limpar a igreja, irmão? Tu tá sentado num lugar limpo pra quê? Tu vai no banheiro pra quê? Que história é essa, irmãos? Onde nós estamos chegando, meu irmão?